Olá, gente, toda honra e glória seja dada a Jesus. Muito bem-vindo ao nosso devocional diário. Prazer, eu me chamo Luiz Guilherme. Todo dia estar aqui com você é uma alegria imensa, porque é o momento que convidamos Jesus para caminhar conosco, estar conosco, dirigir o nosso caminho. E você pode começar o dia hoje dizendo: Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Você teria coragem de declarar isso publicamente? Isso é um convite, tá? Um convite para ele caminhar conosco, um convite para o dia de hoje, ele se fazer presente em cada passo, em cada decisão, em cada escolha que faremos. E tem mais uma coisa, é gratificante poder dizer isso, que Jesus, nesse devocional, ele se tornou para a gente a luz na nossa janela. Eu falava muito no início do devocional, lá no comecinho, há quase 2 anos atrás, quem já está comigo há mais tempo sabe disso. Hoje já somos aqui quase 5.000 pessoas, inclusive, caso queira, se inscreva aqui no canal, é gratuito. Você não paga nada por isso, ativa o sininho que tem do lado, coloca todas as notificações, assim todo dia você recebe um aviso quando eu subir o devocional aqui no nosso canal. Eu dizia que o hino oficial do devocional é aquele que diz: seja meu universo, que sejas tudo o que sinto, o que penso, que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz na minha janela. Você pegar a tua Bíblia de papel, você abrir ela. Eu não tenho nada contra quem lê no computador, no celular, que maravilha que você está lendo. Mas quando você começa a se apaixonar pela tua Bíblia, você pega, procura o livro, faz uma anotação, tem uma caneta marca-texto. Eu sei que tem gente que quando vai ler a Bíblia dá sono, dá canseira e começa a bocejar e dá aquele cansaço, uma preguiça. E às vezes a preguiça que vem até espiritual, para você não ler, não continuar ali conectado com a mensagem. Mas quando você diz: Pai, fala comigo, Deus fala. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer a leitura lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, tá? É Novo Testamento, tem muita gente nova aqui, já estamos aí quase rompendo o número de 5.000 pessoas que todo dia abrem a Bíblia. Então você pode ir no índice, que é a primeira página, bem no início ali da Bíblia, olha só. Veja aqui. Deixa eu marcar, eu uso a fitinha vermelha que eu marco o livro. O índice da Bíblia é exatamente esse aqui. Eu falo isso, gente, porque eu quero que você crie comunhão com a Bíblia. Eu via muito isso na igreja. A gente dizia: abra a sua Bíblia, por exemplo, lá no livro de Esther. A pessoa ficava ali e folheando e não achava. Tinha uma senhora na igreja que, quando o pastor começava, a gente começava a pregar, aonde ela parou, ela fazia de conta que estava lendo, coitada. Ela tinha vergonha de não conseguir achar. Vai lá na página, você vê, é direcionado. O índice serve exatamente para isso. Você está criando comunhão com a tua Bíblia. A palavra, a Bíblia aí na tua mão, ela tem poder. Você está começando o dia com a Bíblia nas mãos. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, é Deus dizendo: hoje eu quero falar com você. E hoje, o devocional, a gente vai falar sobre a oração de Paulo, do apóstolo Paulo. Essa oração hoje, ela vai soar como um clamor para Deus sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Às vezes tem coisas na nossa vida, Efésios capítulo 1, tá, gente? Que a gente acha que precisa tanto. Você já passou por isso? Você orou tanto por algo e depois você viu que aquilo nem fazia tanto sentido mais. Você achava que precisava de alguma coisa, eu já pensei, já passei por isso. Muitas vezes na vida eu bati o pé e dizia: é isso que eu quero, tem que ser agora, é nesse momento, fazendo jejum, fazendo oração, fazendo propósito, e eu recebi um não de Deus. Era Deus dizendo: não é que eu não quero que você tenha, não é que eu não vou te dar o que você está pedindo, é agora não é o momento, agora não é a hora, e no meu tempo eu farei isso acontecer. E lá na frente eu consegui entender que de fato não era o momento, não era a hora, mas o nosso coração quer tudo para ontem. O ser humano, ele é ansioso. Até na leitura da Bíblia, eu vejo que às vezes eu converso com vocês um pouquinho aqui antes, o devocional ele já acontece desde o primeiro minuto. E tem gente que às vezes fica ansiosa, ela já quer ler a Bíblia rápido, ela quer fazer tudo rápido. A gente fica aqui 10, 12 minutinhos. Às vezes ficamos 2 horas assistindo uma novela, um filme, uma série, e o tempo passa assim. Por que na hora de ler a Bíblia a gente tem tanta pressa? Põe 10 minutos mais cedo o teu despertador, eu oro muito a Deus para que você consiga fazer o devocional tomando seu café da manhã,
antes de sair de casa. Sabe aquele momento que você para, seja no sofá, na cama, em qualquer lugar, e você diz assim, eu quero falar com Deus agora. Agora é o momento que eu vou me conectar com Deus. Não estou fazendo devocional, lavando louça, fazendo comida, limpando a casa. A TV pode até estar ligada, mas o devocional do dia, outras mensagens eu posso deixar rodando, mas o devocional do dia eu vou parar e vou dedicar ao Senhor. Então, Efésios, capítulo 1, vou grifar aqui na minha Bíblia, onde fala sobre a oração de Paulo. Olha só, e eu vou registrando junto com vocês. A nossa Bíblia, até o final do ano, ela vai ficar assim, ó, toda anotada. Isso é comunhão, gente. Não é para nossa glória. Isso é para edificar a nossa vida na palavra, tá? Antes da gente ler, podemos orar juntos? Você pode colocar a sua mão aberta em cima da Bíblia? Luiz Guilherme, a minha Bíblia está bem velhinha. Não tem problema não. Você vai amar essa palavra. Quem já está comigo aqui mais tempo, você vê que raramente eu expresso minhas opiniões, seja por qualquer situação que a gente vive. E não vejo problema nisso. Mas Deus já levantou outras pessoas para isso. O meu chamado forte aqui nessa comunidade é levantar uma nação que vai ler a Bíblia, que vai criar uma raiz pela palavra, que vai ter a Bíblia do ladinho da cama, que vai levantar de manhã, olhar a Bíblia e dizer que vontade de ler a minha Bíblia. Senhor, isso já está acontecendo, Pai. O Senhor já está levantando pessoas no Brasil e no mundo com esse amor, com essa paixão, não só de ler, mas um carinho pela palavra. A gente por si só é fraco na leitura, mas a Bíblia não é uma leitura qualquer, é a tua escritura, é o teu mandamento, é o manual da vida, Senhor. Tem pessoas comprando Bíblia nova, tem pessoas com a Bíblia velhinha, e não tem problema, com a página amarelada, mas hoje a Bíblia não está mais grudada uma página na outra por ficar anos sem abrir. A Bíblia não está passando a ter vida só no domingo quando ela vai no culto. A Bíblia está trazendo vida todo dia. Tem mães ensinando para o filho o caminho. Tem família que se reúne todo dia em volta da mesa e abre a Bíblia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Senhor, que a oração de Paulo nessa mensagem, de alguma maneira, venha nos abençoar também nos dias de hoje. Já se passaram milhares de anos, estamos aqui com a Bíblia aberta, reunidos na tua presença, buscando direcionamento no Senhor. A ti seja a honra, a ti seja a glória e todo louvor. Amém. Começamos aqui a partir do versículo 15. Efésios capítulo 1, que diz assim: por isso também eu, o que Paulo diz, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Versículo 16 eu vou grifar. Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Para um minutinho aqui no versículo 16, por favor, onde ele diz, eu não cesso de dar graça por vocês, mencionando nas minhas orações. A maior declaração de amor que você pode fazer por alguém é orar por essa pessoa. Tem situações que um conselho resolve, a disciplina de mãe e pai com o filho resolve. Colocar limites em convivência com pessoas. Tem situações que não é só orar, você tem que se afastar. Tem pessoas que não adianta orar, você tem que se afastar para conseguir ter paz, se libertar, caminhar em frente, perdoar e se curar. Como que você quer ser curado no mesmo ambiente onde te feriu? Alguém precisa ouvir isso hoje. Mas tem situações que a gente fica limitado, principalmente quando envolve família. Então a maior declaração de amor por alguém é orar. Ore. Ore hoje, ore amanhã. Coloque essa pessoa na oração, coloque o teu negócio, o teu projeto, coloque tudo em oração. A gente tem que aprender a caminhar com a oração. A gente tem que orar a todo momento. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus orava. A oração nos conecta com Deus. Então Paulo, ele diz, eu coloco vocês em oração constantemente. Versículo 17 diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês, eu vou grifar essa parte que diz aqui, ó, eu acho importante,
que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21 eu grifarei. Acima de todo principado, potestade e poder, domínio de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. O apóstolo Paulo, nessa oração que acabamos de ler, ele fala sobre o poder de orar, de agradecer e, sobretudo, a autoridade de Jesus que foi dada por Deus. Sob potestade, principado e tudo aquilo que pode vir dominar no mundo espiritual. Consegue entender a dimensão e o poder que tem numa oração como essa? O reconhecimento da glória, da majestade e da grandeza do Senhor? E nós temos hoje acesso a Deus por conta da entrega e o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nos deu liberdade, nos deu acesso, nos deu perdão, nos deu misericórdia. E quantas vezes não reconhecemos a sua grandiosidade, enaltecemos, engrandecemos os problemas, tribulações, enfermidades, pressões que vivemos no dia a dia e diminuímos Deus. Olha aí, diminuímos o Senhor quando engrandecemos o problema. Diminuímos o Senhor quando se prostramos ao pecado. Diminuímos ao Senhor quando deixamos as nossas dúvidas e medos falar mais alto. Eu posso ter dúvida, eu posso ter medo, mas isso não tem domínio, isso não tem poder sobre o meu coração, sobre a minha mente, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. E essa mensagem nos faz acreditar que a oração que é colocada diante de Deus no tempo certo, ela é ouvida. E Cristo quer ser o cabeça da sua vida, dos teus assuntos, dos teus negócios, assim como Ele é da igreja verdadeira. E outra coisa, ele diz, eu oro para que Deus, Ele encha vocês de sabedoria, de discernimento. Ele venha te revelar aquilo que realmente é para você. Porque às vezes a gente está batendo numa porta sem parar. E a bênção pode ser que esteja em outra porta. A gente está indo por um caminho e sendo que o direcionamento é outro caminho. Ou às vezes a gente está no caminho certo, está batendo na porta certa e falta uma ideia, falta uma direção, falta Deus clarear. E Ele fará isso. No dia de hoje, o devocional, eu acredito que seja um momento propício para você declarar, dizer assim, Pai, me enche de sabedoria, revela-te a mim, me dá capacidade, me dá estrutura, posicionamento na minha casa, para mim declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, enche o meu coração de fé. Eu quero encerrar o devocional hoje, inclusive isso aqui vem do Espírito Santo, dizendo para você que está aí, hoje você é grato a Deus pelo quê? A gente é bom em pedir, péssimo em agradecer. O que enche o teu coração de gratidão ao Senhor hoje, agora, nesse momento? Você é grato a Deus pela tua saúde, pela tua família, pelo teu casamento, pela força que está brotando aí no seu coração. De uns dias para cá você está dormindo melhor, você está sentindo a presença do Espírito Santo, as portas estão se abrindo, Deus está te abençoando. Você é grato pelo quê? Pelo pão de cada dia? Publicamente, encerre o devocional aqui hoje, agradecendo a Deus por algo que Ele tem feito por você. E eu quero dizer aqui em nome de Jesus, hoje o Tadeu, a Angelita Fonseca e Carol Fonseca, tá? Eu vou dar boas-vindas para vocês na minha comunidade. Tá vendo esse azeite? Olha só.
Deixa eu ver se é possível. Consegue ver esse óleo que envolve os nomes? Já está comigo há quase 2 anos e todo dia eu coloco aqui no azeite o nome de todos aqueles que vêm para a minha comunidade, para a minha igreja online. E a minha oração é essa, como o apóstolo Paulo orou, eu oro pela igreja. A minha igreja online, a minha comunidade, para que o Espírito Santo ele venha te encher de sabedoria, revelar o melhor para você e te dar direcionamento. Te afastar de pessoas mal intencionadas. E eu vou orar por isso. Isso é algo, uma questão de fé. E eu creio que a minha oração vai ser respondida. Vai ser uma alegria recebê-lo. O link está aqui no primeiro comentário, você pode clicar. Faz aqui com o YouTube, não é nada comigo, com a minha equipe. Você escolhe membro fiel, semeador do reino. Eu também recebo, se você é um semeador do reino, membro fiel, eu vou te abraçar com toda a minha fé. Tivemos a Santa Ceia no lar. Tá aqui na comunidade, se você puder, depois entra, assiste. Edifica a tua vida na rocha. Compartilha o devocional hoje, vamos multiplicar o nosso galardão no céu. Deus abençoe o teu dia. Prepara o teu joelho, porque ele ainda vai se dobrar e vai agradecer a Deus por grandes coisas. Um abraço, até amanhã.